Olá, seja muito bem-vindo ao programa Igreja no Brasil. Nosso bate-papo de hoje é com o Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Vamos conversar sobre o texto Pensando o Brasil, que traz como reflexão a desigualdade social no Brasil. Vale a pena permanecer conosco. Queremos convidar você, as famílias que nos acompanham neste momento, a estar conosco aqui no programa da CNBB, que está começando agora para todo o Brasil. E nós iniciamos o programa de hoje dando as boas-vindas a Dom Leonardo Steiner, que nos dá a honra dessa entrevista para falar sobre o texto Pensando o Brasil, a desigualdade social. Dom Leonardo, qual é o objetivo a CNBB iniciou essa série de publicações Pensando o Brasil? Para pensar o Brasil, a necessidade de nós refletirmos sobre a realidade brasileira, para que possamos encarnar cada vez mais a nossa fé. Viver o Evangelho dentro de uma realidade muito concreta. Essa realidade concreta às vezes é muito exigente. Nós havíamos no primeiro texto refletido sobre a nossa participação no momento das eleições. Refletir essa realidade é muito importante, eu diria até que é essencial, para podermos ser uma igreja presente, uma igreja que serve, uma igreja que esteja atenta às necessidades, mas também uma igreja que deseja incidir concretamente para a mudança das realidades e que assim se visibilize cada vez mais o reino de Deus. Para quem nos acompanha agora, queremos mostrar, o resultado do volume 2, Pensando o Brasil, publicado pelas edições CNBB. E já com uma pergunta, Dom Leonardo, é oportuno neste momento tratarmos, em contexto de Brasil, da desigualdade social? Como que a conferência vê este momento para discutir essa temática? É sempre oportuno refletirmos sobre as desigualdades. A igreja ela vive encarnada, ela vive uma realidade concreta, mas também deseja, a partir do Evangelho, dar uma resposta a essas realidades. Ver como vivem os nossos irmãos e irmãs, perceber a desestruturação, ver as possibilidades de mudança, é sempre muito importante para a igreja, quer dizer, para todo cristão, para toda cristã. E o texto, ele está dividido em 3 pequenas partes. Primeiro, uma análise da desigualdade estruturante do Brasil, recordando inclusive o início da criação da sociedade brasileira, onde os índios e os negros foram, bem dizer, marginalizados. E é claro, depois também a questão da parte econômica. E no segundo ponto, um olhar da igreja sobre essas desigualdades. E um terceiro ponto, um apelo final. E você que nos acompanha, estamos refletindo sobre o texto que traz a reflexão à desigualdade social no Brasil. No próximo bloco, queremos entender mais qual é a visão da igreja sobre essa realidade. Você que nos acompanha, não saia daí, nós voltamos em instantes. Mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto no Nepal necessitam de sua ajuda. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Caritas Brasileira convidam todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com a campanha emergencial em favor das famílias e da população do Nepal. Colabore. Sua solidariedade pode salvar vidas. SOS Nepal, uma campanha da CNBB e da Caritas Brasileira. E já estamos de volta com o programa Igreja no Brasil. Muito obrigado às famílias que nos acompanham neste momento aqui no programa. É uma alegria sempre estar com vocês. Nós estamos falando do texto Pensando o Brasil, que traz reflexão sobre a desigualdade social no Brasil. Nós sabemos, Dom Leonardo, que a igreja acompanha diferentes projetos sociais de reinserção social, com juventude, com a criança, com o adolescente, com as famílias. Mas qual o olhar que a igreja tem sobre a desigualdade social? O olhar que a igreja tem é a partir do Evangelho. Não a partir da desigualdade, mas a partir do Evangelho. O Evangelho é a mensagem do Reino de Deus. O Reino de Deus é onde as relações elas estão equilibradas,
onde elas estão oportunizadas. O Evangelho é a expressão do reino de Deus, o reino onde todos têm oportunidade, onde todos são tratados como filhos e filhas de Deus, onde ninguém é marginalizado. É por isso também que a igreja sempre tem se preocupado com os pobres. Ela está preocupada e tem trabalho, por exemplo, não só com os menores, mas também a pastoral carcerária. A pastoral carcerária é um trabalho extraordinário, a mulher marginalizada, o povo de rua. Vejam quantas pastorais a igreja tem e ir ao encontro dos irmãos, das irmãs, para ajudá-los a não se sentirem desiguais, mas iguais e terem as mesmas oportunidades. E pensar o Brasil também é pensar no papel de cada um de nós cidadãos, como cristãos também. O que o senhor diria para quem nos acompanha agora no programa Igreja no Brasil? Qual é o papel de cada cristão, de cada cidadão diante deste contexto de desigualdade social? O primeiro, Paulo, eu sugiro a todos os que nos acompanham, nos veem, nos ouvem, de ler o texto. Esse texto pode nos ajudar muito. Os bispos elaboraram esse texto não sozinhos, buscaram ajuda de muitas pessoas, de grupos, um texto que foi crescendo, foi amadurecendo, e nós, na última Assembleia, nós o refletimos, discutimos e aprovamos. É um texto muito bom, um texto muito importante. Eu diria, a primeira sugestão é ler esse texto. Depois, ler o texto do Santo Padre Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Lá dentro, o Santo Padre nos dá umas pistas muito interessantes, muito concretas. Para, como cristãos, como católicos, sermos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que saiam ao encontro dos irmãos. Quando nós encontramos pessoas e as tratamos como irmãos, como irmãs, é o primeiro gesto de eliminarmos a desigualdade. O primeiro gesto de diminuirmos a desigualdade, eliminarmos a desigualdade é criarmos novas relações. Quando eu saio aqui com jovens em Brasília para visitarmos o povo de rua, à noite, eu sinto como eles se sentem mais próximos quando os jovens se sentam ao lado deles, conversam. Quer dizer, nós estamos eliminando um distanciamento, uma desigualdade. É claro, continuam na marginalidade, mas tem agora motivos de outras relações. Rompendo barreiras, não é? Estamos rompendo barreiras, uma expressão muito boa. Mas também eu creio que nós podemos dar mais colaboração como cristãos, como pessoas de igreja, podemos dar nossa colaboração participando ativamente das pastorais sociais, sermos atuantes e participantes nas nossas comunidades, nas nossas discussões sobre a questão da saúde, sobre a questão da educação. Por que tantos menores na marginalidade? Porque a nossa educação não satisfaz, a nossa educação não leva a mudanças, a nossa educação não está levando à criação, à vivência de virtudes e relações novas. Então, um convite para cada um de nós que estamos acompanhando o programa, a nos empenharmos mais para ajudar nesse processo de eliminarmos e também de diminuir a desigualdade social, rompendo as barreiras que há entre nós. Bom, Leonardo, a sua mensagem final, quem nos acompanha agora, as famílias, a sua bênção. Deus abençoe a todos, Deus abençoe as nossas famílias, a cada um, os nossos doentes, aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Nós queremos nos aproximar, nós queremos nos sentir todos filhos e filhas de Deus, diminuir essas distâncias, diminuir as desigualdades. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para adquirir o documento, Pensando Brasil, você acessa aqui o site das edições CNBB que aparece aqui no vídeo e também pelo telefone, pelo Televendas. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!